Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É com coração repleto de alegria que, mais uma vez, temos a oportunidade de estar transmitindo essa mensagem para você que se encontra no seu lar, cuidando de sua família, cuidando dos nossos assistidos. E hoje temos uma convidada muito especial. A Isabela, da família Vicentina, vai falar um pouquinho para nós sobre Santa Luísa. Mas, sem muitas delongas, vamos ouvir a Isabela. Sou estudante do 9º período de Psicologia e a gente está aqui hoje para partilhar um pouquinho, sobre como que a vida de Santa Luísa, lá no século XVII, 1600 e pouco, como que é algo tão pertinente para a nossa realidade hoje, como que nos serve de tanta base, Tudo que Luísa viveu, a forma como foi regada a vida de Luísa, a base de oração, a base de fé, a base das ações, que teve juntamente com Vicente de Paulo. Agradeço pelo convite da sociedade. Logo quando me pediram, aí a sociedade, obviamente, é muito relacionada a Vicente de Paulo e a Frederico Ozanam. E eu fiquei me perguntando, falei, gente, não, eu vou ousar fazer esse diferente. Vou levar um pouquinho da história dessa mulher tão importante para o carisma vicentino. E aí, então, para a gente começar, vou falar brevemente, sobre o histórico da vida de Luísa. Luísa nasceu no dia de 12 de agosto de 1591, na França. Luísa vem de uma família bastante importante no reinado francês, O avô de Luísa tinha cargo importante, o tio também, enfim. E naquela época, a mulher ela era colocada numa condição de ter um tutor para saber o que ela deveria fazer, seguir vocacionalmente, Luísa foi, então, para esse tutor e quando ela se vê, ela percebe um forte chamado à vocação religiosa, as irmãs capuchinhas daquela época lá na França. Mas ela é indicada justamente a conversar com um padre, um orientador espiritual. Esse padre, a princípio, recusa o pedido de Luísa se tornar religiosa e então indica Luísa a vida matrimonial. Luísa vai ter um filho, é importante lembrar esse aspecto dela ser esposa, de ser mãe e de ser avó, para depois ela se tornar uma filha da caridade. Luísa, então, quando ela se depara com o leito de morte de seu marido, vai ficar se perguntando o que aquele momento sugeriria para ela. Por que não ela está vivendo um momento de que não seguiu a vida religiosa e agora estava ali sofrendo. Exatamente na noite das luzes de Pentecostes que Luísa reza pedindo a Deus esse consolo, e aí muitas dúvidas são respondidas por Deus naquele momento de tanta angústia para Luísa. Bom, posteriormente, quando o seu marido então falece, ela vai se encontrar com Vicente de Paulo, E Vicente de Paulo vai propor, então, por que ela não se une à Confraria da Caridade, lá criada por Vicente de Paulo em 1617. Por que não que Luísa fazer parte dessa confraria, como colaboradora? E aí, exatamente um pouco depois, vem dos campos algumas jovens para auxiliar essas confrarias da caridade. As confrarias, elas surgem a princípio com as damas da caridade. Vicente de Paulo era um homem, uma pessoa supervisionária nesse aspecto, porque ele sabia articular com as pessoas da nobreza, para atender aos pobres, para dar, então, o sentido da caridade aos pobres, da falta do pão que tinha naquela época, era muito recorrente essa miséria material. E com Luísa aí, vem justamente um novo apelo, uma nova forma de ver a confraria. E por que não se criar uma nova forma para a vida religiosa?
a vida, então, secular, né? E em 29 de novembro de 1633 é que surge Isabela. isso do Cristo na pessoa dos pobres. Luísa, então, não abre mão disso e se propõe esse novo modelo de vida religioso secular. E, com isso, ela vai ampliar todo o serviço daquelas jovens camponesas que ela tinha recebido, que ela tinha ensinado, né, que ela tinha formado. Vão se criar os novos modelos de serviço. Agora, não vai ser somente com os pobres, mas com os hospitais, com as galerias. Galerias, naquela época, eram consideradas as prisões. Com as galerias, com as crianças órfãs, com a escola para as meninas pobres daquela época, né? Todo esse serviço de educação. E dando um salto aí, depois, a França vai passar por um período de guerra e de extrema miséria. E a miséria que a gente entende, né, tanto pelas questões de perda, né, das pessoas, de morte, mas também pelo contexto de miséria, de pobreza mesmo, sabe? A França se vê toda devastada, e isso faz com que os serviços, então, prestados por Luísa e por Vicente de Paulo, se tornem os maiores apelos daquela época, sabe? E no ano de 1653, quando a rainha Ana Dáucia se vê nessa condição aí de organização da França, vai pedir, então, para Luísa justamente estar enviando as filhas da caridade para atuar nos campos de batalha com as pessoas feridas, né? E é exatamente nesse momento que Luísa revê a vida, né? Ela tem esse novo modo aí de ressignificar a vida através do Evangelho de Jesus Cristo. Então, veja como Luísa, nesse aspecto, né, de que antes era só ali o serviço aos pobres, depois vai ampliando, justamente pela demanda do tempo, né? O quanto que isso é importante ser levado em conta. E depois, em 1660, Luísa vem a falecer, e depois tem as suas causas de canonização, né? E acaba que no ano de 1960, século passado, Luísa, então, ela é considerada padroeira das obras das pessoas que se dedicam às obras sociais, né? E aí vocês podem ficar se perguntando, Isabela, isso tudo é obra de Vicente ou é obra de Luísa? E eu estou respondendo a vocês que é obra dos dois, é fruto dos dois. Porque quando Vicente ele se ausenta dessas questões, Luísa assume. Luísa assume na questão de organizar a caridade, lembrando sempre o que São Vicente de Paulo falava, né? Que os pobres são nossos senhores e nossos amos, mas que são pessoas exigentes. Então, por conta disso, a caridade precisa ser organizada. E Luísa também dá conta desse recado, né? Na hora de enviar as irmãs para as regiões da França onde precisa, enfim, na hora de estar organizando essa questão da distribuição, né, dos alimentos, toda a logística, né, Luísa faz parte disso. Não há como a gente definir a maior importância de um ou de outro. E assim também é na nossa casa. Não há como a gente definir qual que é mais importante, qual que é menos importante. Todos ali exercem um papel, né? Todos ali têm a sua importância para aquela família. Não há como a gente pensar, né, nesse outro lado, assim, de um como exclusão do outro.
É importante a gente lembrar também que na realidade que a gente vive, trazendo bem para o nosso contexto aí, né, da pandemia, estamos vivendo um momento de reinvenção para todos os lados. E é preciso ter essa divisão de tarefas dentro de casa também, né? Para que ninguém se sinta desamparado, ninguém se sinta sozinho. Então, é justamente esse sentido que eu trouxe a reflexão de Luísa, como uma forma da gente pensar esses novos horizontes, esses novos preceitos, a base da oração, a base da fé, mas também a base da ação, de ser quem nós somos, de respeitar o outro espaço, o espaço do outro. É isso. Meu abraço para vocês e eu espero que, na medida do possível, todos fiquem bem e a minha esperança de que dias melhores virão. Nossa, Isabela, muito legal. Obrigado por ter compartilhado conosco esse seu conhecimento. Essa mensagem chega para nós, como família vicentina, de grande valia. E falando também para os nossos confrades consórcios, a gente sempre traz um desafio para a gente, ao longo da semana, exercitar mais e mais o cuidado. E aí, na semana passada, o desafio foi para que ligássemos para um confrade consórcio e rezássemos com ele 3 Ave-Marias. E aí, o desafio dessa semana, gente, é que a gente como família, que é o tema que a gente está falando hoje, falando de Luísa, falando desses cuidados, é que a gente entre em contato com 1 ou 2 familiares dos nossos confrades e consórcios. Não sei se você conhece, não sei se você tem contato, mas aqueles que você tiver contato, ligue para o familiar do vicentino. Pode ser a esposa, o esposo, o filho, e também reze com ele, né? Como família, a gente precisa sempre estar cuidando um do outro. Se não conhece, é a oportunidade de conhecer, a gente se estar próximos, mesmo distantes. Isabela, quer dar uma mensagem final aí para a gente fechar essa com chave de ouro, essa fala tão legal nesse dia? Eu acho, Walter, que assim, é o sentido maior, né, do evangelho, é esse, né, de se reinventar. E aí, claro que a gente também não pode romantizar esse período tão difícil, mas que, de certa forma, também a gente precisa levar em consideração aqueles que estão perto de nós e que, mesmo não estando próximos fisicamente, de certa forma, precisam desse nosso amparo, né? Então, acho que é essa a mensagem final, assim, da gente ter, né, esse fruto mais humano para a sociedade no geral. Ótimo. Então, fiquem com Deus e cuidem uns dos outros. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.